E no dia seguinte, Marcos foi para sua universidade. Renato, ao acordar, foi para sua varanda e de repente ouviu sua mãe falando com ele. E ele disse: "Oi, mãe, que bom que a senhora chegou, tenho tanta coisa nova para te contar." Só que nisso que ele estava falando com a mãe dele, que a mãe dele não estava aparecendo lá visivelmente, a vizinha dele do lado, que era recém-chegada, acabou vendo ele, uma moça da idade dele, e achou que ele era doido, pois ele não estava falando no celular e nem tinha ninguém por perto. E quando ela saiu, viu que ele também saiu ao mesmo tempo, daí ela tentou não ficar olhando demais para ele, não ficar encarando, só que viu que ele estava andando na mesma direção que ela, e daí ela foi apressar os passos. Só que no momento em que ela olhou para trás, vendo se ele estava perto, rapidamente um carro buzinou. Daí ela percebeu que estava quase sendo atropelada. De repente o vizinho dela acabou puxando ela para trás. E daí ela ficou assustada com isso. Ela quase foi atropelada, mas não entendeu também como foi que o rapaz conseguiu chegar tão rápido perto dela para puxar para trás. Daí ele perguntou se ela estava bem, precisava de algum calmante. Ela simplesmente não disse nada e ela estava indo embora. E disse que era o novo vizinho dela, que ele havia visto ela chegando uns dias atrás. E ela disse que sim, já que ela tá tentando já sair da conversa. E daí a mãe do Renato acabou aparecendo. E daí ele abraçou ela. E daí deu um beijo no rosto dele, dizendo que tava com saudade. Só que ele disse que só se passou alguns momentos desde que eles tinham acabado de se ver para ela. Mas ela disse que parecia uma eternidade. E daí o Renato apresentou a vizinha dele, da onde ele estava morando. E a mãe dele a cumprimentou e disse que era água. E daí a vizinha não entendeu muito bem um nome diferente, mas resolveu seguir o caminho dela. E o Renato seguiu para um outro lugar que ele estava indo. E daí, à tarde, o pessoal do Brasil pediu para que os heróis dos Estados Unidos dessem uma ajuda por lá, já que, ainda que tivesse sistema de denúncia, alguns locais onde não tinha muita vigilância de tecnologia, os bandidos agiam severamente e estavam pedindo uma ajuda para prendê-los. E daí foi mandado vários heróis que estavam disponíveis: o Robert, o Cat Blanc, o Bala, o Renato, o Fernando. E eles começaram a fazer busca e apreensão, de acordo com as informações que as polícias de lá mandavam para ele. E no momento em que Bala acabou chegando num local meio movimentado, ele parou e comprou umas coisas para comer à beira da rua. Daí no momento acabou achando tão bom que disse que era gostosa aquela coisa. Só que aí chegou um homem junto com uma mulher lá e começou a falar com ele, empurrou ele e disse que estava falando da namorada dele. Daí ele disse que não tinha falado nada. Daí o homem já estava querendo brigar com ele e disse que ele não pode nem passar com a namorada dele, que os outros já estão falando as coisas. Daí o Bala pediu para ele explicar do que era que ele estava falando. Daí ele disse que ouviu quando eles passaram lá, e ele disse gostosa para a namorada dele. Daí o Bala entendeu, daí ele disse que não, que ele tinha só falado daquela coisa que ele estava comendo. Só que o homem não ficou muito convencido. Só que naquela hora ele viu uns bandidos que estavam assaltando uma loja. E daí ele virou pedra e rapidamente correu lá e conseguiu deter os bandidos. E daí ele voltou lá com o homem e aquela mulher e explicou que ele havia só falado gostosa mesmo para aquela coisa que ele estava comendo. E não havia falado nada daquela mulher, que ele nem tinha visto eles. E daí ele seguiu o caminho dele. E o pessoal, depois de ter feito várias coisas em vários lugares, se reuniram na casa do Felipe. E tinha lá uns sobrinhos dos pais dele que estavam por lá. E viram que um que estava saindo de moto, escondido. Só que o Robert acabou vendo ele e disse aonde era que ele iria. Só que ele disse que não era da conta dele. Só que o Robert disse que estava sentindo que alguma coisa muito ruim estava prestes a acontecer com ele. E perguntou o que ele iria fazer. Daí ele disse que iria só para um ralinho. Só que era para ele ficar calado, não contar para os tios dele. Que eles haviam proibido, e também os pais dele. Por isso que ele ia para casa dos tios dele, que eles não estariam essa noite. Daí o Robert perguntou se mais alguém era contra isso. E ele disse que os amigos do trabalho dele da escola. Só que ele disse que isso não tinha nada a ver. Só que o Robert advertiu ele que quem insiste em fazer algo arriscado, mesmo depois de ser muito avisado, está assinando de óbito o seu atestado. E ele ficou meio surpreso com essa fala dele. E o Robert explicou que tem muita gente que antes de morrer, por causa de algo imprudente que fez, foi muito avisado. E se ele insistir em fazer isso, ele pode ser o próximo. E daí ele ficou meio assustado com o que ele estava dizendo. Mas aí ele disse que era pro Robert largar do pé dele, que quem cuidar da vida dele era ele. E aí nesse momento o Felipe chegou, e viu que ele iria sair, perguntou para onde ele iria. E ele disse que iria fazer umas coisas com os amigos dele. Só que o Robert disse que isso poderia acabar
dando muito mal, e perguntou ao Felipe para onde era que ele iria. Daí ele confessou que iria para um ralinho, e daí ele disse que não era para ele ir. Daí ele falou que era por isso que ele não queria contar nem para ele nem para os tios dele, que eles não deixavam ele fazer nada. Só que ele disse que foi porque o Hobbit avisou que o Hobbit é o emissário da destruição e que ele sabe quando alguma coisa vai acabar causando uma grande destruição. Então se ele avisou para você não ir, é para você não ir, senão você pode se dar muito mal. Daí quando ele ouviu que o Hobbit era o emissário da destruição, rapidamente mudou de ideia porque já tinha ouvido falar dele e resolveu desistir. E falou com o pessoal do Halim que ele não iria mais. O pessoal insistiu, mas ele disse que não iria. Até que umas horas depois que o pessoal saiu de lá da casa do Felipe, esse primo dele recebeu uma notícia de que um ralinho que acabou tendo num certo ponto acabou em tragédia, que um acidente muito gravíssimo acabou acontecendo num local onde um piloto acabou deslizando na pista que havia caído água, acabou levando todos os outros a um acidente muito feio, e depois acabou chegando os bandidos lá que estavam apostando no time que acabou perdendo e acabou matando tudinho os que estavam lá. Daí o rapaz ficou muito assustado e viu que o aviso do Hobbit não era à toa. E depois ele ouviu uma notícia mais tarde que aquele bandido havia sido preso e viram que foi com a ajuda daqueles heróis que haviam encontrado esse bandido e capturado. E daí a turma prosseguiu fazendo várias buscas e apreensões, onde a polícia não conseguia chegar. E daí teve um momento em que o Jonas acabou aparecendo lá junto com o Marcos e ajudaram bastante. Daí teve um momento que chegou uma gangue no local botando terror, atirando para cima. Só que aí chegou lá o Hobbit e disse que eles estavam cercados, que eles não tinham para onde ir, que era para eles se renderem agora. Só que aí a gangue começou a atirar nele e o Hobbit, já irritado, fez com que caísse um raio bem nos carros que eles tinham chegado, explodiu os carros e fez com que a terra quebrasse ao redor deles e eles ficaram encurralados no ponto onde estava cercado por uma cratera bem funda. E daí eles ficaram com medo, daí atiraram tanto no Hobbit que as balas acabaram. E daí ele perguntou agora onde era que estava o poder deles. E daí eles ficaram com medo, e daí chegou a polícia lá, depois que o Marcos falou onde eles estavam, e acabaram prendendo toda aquela gangue. E eles seguiram boa parte da noite prendendo vários bandidos, encontrando várias gangues com a ajuda do Guilherme e da polícia, e acabaram prendendo vários homens que eram procurados faz tempo, e em alguns lugares que havia tanta gente reclamando de criminalidade, eles foram lá e prenderam vários tipos de bandidos que passavam por lá. E daí, passando-se uns dias, eles ouviram notícia de que muita gente estava agradecida pelo que fizeram por lá, que há tanto tempo as pessoas não tinham sossego ao andar pela rua. Daí, um dia para lá, assim que começaram a prender esses bandidos, as coisas melhoraram bastante, que as ruas já estão mais tranquilas, mais calmas, as pessoas já andam com mais segurança. Daí as pessoas estavam muito gratas por esses heróis terem chegado lá e ajudado eles. E os Estados Unidos estavam vendo a notícia de que o Brasil estava dando uma melhorada bastante na qualidade de vida. E depois que começaram a prender mais os bandidos, o número de roubo e assalto e assassinato diminuíram bastante. E alguns outros países estavam começando a requisitar os serviços desses heróis. E no momento, nos Estados Unidos acabaram recebendo a notícia de que Sentimento acabou de chegar. E foram os Colossais se apresentar lá com ela para o presidente. E numa outra hora acabou chegando também Conhecimento, que já sabia o que devia fazer e se apresentou lá para eles. E depois que o Marcos viu tudo essas notícias, viu que as coisas estavam indo bem, ele resolveu ligar para a Glória, sua amiga cantora, e perguntou como era que ela estava. E eles conversaram um pouco e ela viu que ele mandou uma foto com ele e o Renato, que era aquele herói que era filho da água, mas com a mãe dele, que era a personificação da água. E a Glória achou aquilo muito legal, viu que ele conhecia a gente assim. E depois que ela desligou, ela estava andando por uma sala de música, e ela ouviu um toque de piano muito bonito, que ela nunca tinha ouvido antes. Daí quando ela foi ver, viu uma mulher tocando lá, e ela disse que aquele toque era muito bonito, perguntou que música era, e a mulher disse que era uma composição nova, e perguntou se ela queria tentar também compor alguma coisa nova. E daí a Glória se juntou a ela, e se apresentou dizendo que era a Glória,
Daí aquela mulher se apresentou dizendo que era composição.